estamos recebendo aqui na produtora, na nossa sala de bate-papo, o ilustre cidadão, o Dr. Álvaro Otávio, ele que é engenheiro, ocupou diversos cargos importantes aqui em Ituiutaba, fora de Ituiutaba também. Hoje ele irá explanar um pouco da sua vida, sua trajetória de trabalho, em razão e em função dessa cidade querida por ele e por nós, que é Ituiutaba. Ele traz a sua experiência pleiteando um cargo para a Câmara Municipal de Ituiutaba nesse ano. E é em razão disso que nós resolvemos conversar com ele, pela sua história, pela sua experiência, e é por isso que ele está aqui hoje. Álvaro Otávio, como é que vai? E nós gostaríamos primeiramente de saber de você, se poderíamos saber a sua idade, se você nasceu em Ituiutaba mesmo. Pois não, com todo prazer. Eu, de fato, nasci em Ituiutaba e, por coincidência, no terreno onde hoje se ergue esse prédio. Nasci no dia 18 de abril de 1934, portanto, tenho 78 anos. Olha, logicamente começou no Marden, né? Que era o colégio do meu pai. Depois de terminado o curso secundário, fomos para Belo Horizonte, meu irmão e eu, onde terminamos o curso secundário e fomos, assim, para Ouro Preto, né? Nessa escola nós nos formamos em Engenharia de Minas, Engenharia Metalúrgica e Engenharia Civil. Meu primeiro emprego foi numa companhia de São Paulo, fazendo pontes. Mas logo depois, por solicitação da minha mãe, vim para Ituiutaba, onde fui professor e diretor do Instituto Marden e, ao mesmo tempo, exerci as funções de engenheiro. A CIET foi uma fundação de uma pequena loja de material de construção, com um grande amigo que era eletricista. Mas logo depois vendi para esse amigo e ele continuou essa tarefa de fazer a manutenção da loja de material de construção. Fundamos a Celular Comercial Costura e a Solar. A Celular foi uma firma muito grande até, porque conseguimos ampliar a nossa atuação em Goiás, em Belo Horizonte, aqui em Ituiutaba, fizemos vários prédios, né, aqui em Ituiutaba. E a Solar também foi uma boa firma de material de construção. Minha primeira candidatura, fui candidato a prefeito de Ituiutaba. Eu tinha 32 anos. Me candidatei e disputei a eleição com o senhor Samir Tanus. Fui derrotado, mas ao mesmo tempo que tive essa derrota, eu tive uma vitória muito grande, porque conheci meu grande líder, Rondon Pacheco. Foi daí que surgiu todo esse apoio, né, que Rondon me deu e deu a Ituiutaba e a região. Eu já no intuito de trazer alguns benefícios e orientado por Rondon Pacheco para trazer esses benefícios, então assumi a presidência da Associação Comercial também. Eu logo depois, né, fui candidato novamente a prefeito, derrotei o senhor Fued Dib e assumi então a prefeitura de Ituiutaba. 1970 foi a vitória. E foi interessante em 70, porque pela lei eleitoral o mandato era só de 2 anos. Regime militar, a Revolução de 1964. Em 1970 foi o auge da Revolução, a Jacareacanga, que é tudo. Mas o interessante foi que esses mandatos de 2 anos, meus amigos, então, não quiseram, em virtude da minha boa votação na eleição anterior, não queriam que eu me candidatasse. Mas aí eu consultei o Dr. Rondon. Ele, assim, muito sabiamente disse: Álvaro Otávio, em política o cavalo passa arriado geralmente uma vez só na casa da gente. Se não montar, é capaz dele não voltar mais. E foi aí que eu aproveitei.
candidatei-me de novo e fui eleito. E essa resposta de Rondon foi tão efusiva, porque ele já sabia que ele ia ser o governador do estado. O Rondon Pacheco, já escolhido, né? Mas não empossado, mas já escolhido. Então, houve a eleição. E aí houve um grande acontecimento que inundou totalmente Itiutaba. Foi uma fraude eleitoral. Fued e eu ficamos fora, porque nós não entramos nessa negociação, porque não adiantava dar um voto branco para um e dar outro para o outro. Era um para cada um, né? Até hoje, de vez em quando lembram da grande fraude eleitoral de Itiutaba. Aí eu, vamos dizer, é uma origem, né? Meu pai chamava Álvaro Brandão de Andrade. Em 62, nasceu meu filhinho, primeiro, Paulo. É a parte mais triste da minha vida. Meu primeiro filho era anacefálico. Durou 6 anos na mão de mãe que tinha 20 anos. Minha esposa tinha 20 anos. Tivemos 6 anos e pouco com criança na mão. Sem falar, sem ouvir, sem ser. Mas Deus me deu uma força, porque em 68 o Paulinho faleceu. E em 70 eu fui prefeito de Itiutaba. A primeira obra que eu fiz foi a paz. Graças até hoje, uma das maiores paz do Brasil. O que eu mais acho assim de importância foi um convênio com o SESP, Serviço Especial de Saúde Pública, para a construção, a recuperação da estação de tratamento de Itiutaba. Essa estação começou a ser construída no governo de Zé Arsênio, continuou um pouco no de Geraldo Gouveia e foi terminar no governo de Samir. Mas aí houve um problema muito sério, que houve uma rachadura muito grande, rachaduras na estação, que impossibilitou o funcionamento da estação. Porque logo depois, a amizade com Rondon Pacheco, que como ex-ministro que era, com a força que tinha no governo, nos arranjou, nos conseguiu esse convênio com o Ministério da Indústria e Comércio, que trouxe para cá o SESP. Houve um convênio de 30 anos, de 70 a 2000. Terminou do governo de Público. O SESP assumiu toda a obra durante esses 30 anos da SAI. Né? Terminou do governo, então, no início do governo de Público Chaves, no ano 2000, que continuou a tarefa da SAI. O meu ídolo chama Rondon Pacheco. Foi a vez de Rondon também. Meu pai tinha um colégio, ele tinha uma escola superior, uma escola técnica de contabilidade, e à noite nós estávamos numa conversa, meu pai chegou, eu era presidente da estação comercial. Ele disse: meu filho, por que vocês não lutam aí para trazer um ensino superior de Itiutaba? Nós achamos aquilo meio coisa. Mas aí veio Rondon e aqueles negócios, o que vocês querem? Nós queremos ensino superior. Muito bem, foi isso, ele virou deputado, mas quando ele virou ministro, ele se tornou ministro, o ministro mais forte do governo, porque era ministro da Casa Civil. Numa reunião nossa com ele, fomos cobrar a coisa. E Rondon, e a nossa, nessa intimidade, Rondon, e a nossa escola? Ele vira e fala assim: vou dar essa escola para vocês. Esses termos, vou dar. Daí, então, saiu a escola de administração e saiu também a escola de filosofia. As duas escolas, graças a Rondon Pacheco, assinadas em 67 pelo presidente Médici. Vai funcionar aonde? Aí, então, eu
pedi a meu pai, ele chamava, papai, cede, havia 2 salas de aula, cede o Marden. E o papai cedeu, onde os primeiros anos da escola de administração funcionaram gratuitamente no Marden. Fora Rondon, eu tive um tio incrível. Meu padrinho de casamento era tio da minha esposa, secretário da Educação, ainda vivo, chama Caio Benjamin Dias. E, mediante isso, os problemas de educação deixaram de existir, como o colégio polivalente, o grupo escolar, o colégio estadual, o prédio do colégio estadual, o Rotary, o funcionamento da escola rural lá do Somiro, tudo graças a 2 anos, mas eu tive um tio, padrinho de casamento. Essa estrada nasceu aí por causa da construção do canal São Simão da Usina, de Rondon Pacheco. Quem criou foi Rondon. E o asfalto também foi o Rondon Pacheco. Eu tenho fotografias nossas lá dele. E justamente inaugurada no dia do meu aniversário, 18 de abril de 1972, quando eu fiz 38 anos. O primeiro deles, né, eu fui trabalhar lá em Belo Horizonte, na Fundação João Pinheiro. Depois, trabalhei na Superintendência Municipal de Transportes, em Belo Horizonte, que me deu uma visão ampla do que é o transporte do povo na cidade. E logo depois tive o maior convite, o que mais me deu experiência, foi gerente de desenvolvimento urbano da Açominas, de Ouro Branco. Uma grande usina siderúrgica construída na cidade de Ouro Branco, uma pequena cidade do tempo de Tiradentes, onde essa usina foi construída. E eu fui o gerente geral, não só da construção da usina, na parte técnica, não, de fazer a obra. Foi de habitar aquilo que foi feito. Eu ainda fui para Brasília, né? E ocupei também um cargo que me deu, assim, muita experiência de ver, assim, coisas que eu não conhecia. Foi a Terra Cap, a Companhia de Urbanização Imobiliária de Brasília. Fui assessor do diretor comercial. Terminado esse mandato lá, e a mudança de governo, vim para Itiutaba e me candidatei a vereador e sendo eleito no governo do Públio Chaves. Depois ocupei depois no governo prefeito, ocupei 2 secretarias. Uma de Indústria e Comércio, fui o primeiro secretário. Isso logo no governo Públio Chaves. O primeiro mandato. Primeiro mandato do Públio Chaves. E a segunda foi do planejamento. Agradeço suas considerações e tenho certeza, se ser vereador precisasse de atleta, eu não protegeria, né? Não ia pleitear. Mas eu tenho experiência, tenho honradez, honestidade. Eu acho que eu posso ajudar o povo de Itiutaba. Esperamos que esse papo aqui com o Álvaro Otávio tenha sido proveitoso para você que é da rede social, que é jovem, que ainda não conhecia esse cidadão com essa vasta bagagem de experiência. E é para isso que nós resolvemos conversar com ele e mostrar a você o quanto nós poderemos aproveitar essa experiência do Dr. Álvaro Otávio, que é engenheiro, foi ex-prefeito de Itiutaba, ex-vereador, e nós esperamos que você aproveite bem essa trajetória de experiência que ele nos passou e faça uma escolha interessante na hora de votar. Álvaro Otávio é uma boa opção.